Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Sendo nós cooperadores de Cristo, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Com essas palavras de São Paulo aos Coríntios, que ouvimos na epístola da missa, a liturgia nos introduz na Quaresma como um tempo especial da graça. De fato, caros fiéis, trata-se de um abuso insuportável por parte do pecador julgar que ele terá tempo de emendar-se dos seus inúmeros e graves pecados no futuro, movido pelo cálculo humano de que ainda terá muitos anos de vida, seja porque é saudável, seja porque é jovem. Pois um pecador pode ter muita saúde ou muita juventude. Um pecador pode ter ainda muitos anos de vida, mas isso não lhe garante tempo de penitência. Para que um pecador tenha tempo de penitência, não lhe basta ser saudável ou jovem, não lhe basta ter ainda muitos anos de vida. Afinal, o tempo de penitência é uma disposição da graça. O tempo de penitência é um tempo especial determinado pela providência. Sendo assim, há dias ou tempos em que Deus está mais disposto a perdoar do que outros. Há dias ou tempos em que a graça é mais abundante do que outros. Assim como há dias ou tempos em que não nos serão dadas graças extraordinárias para mover-nos à penitência. Em outras palavras, do que nos serve ter tanta saúde ou tanta juventude se não nos for dado um tempo de penitência, se não nos for dada uma graça especial para fazer penitência e reparar os nossos pecados? Pois a Quaresma é um tempo especial da graça, caso um católico se decida a vivê-la com seriedade, caso um católico se determine a fazer penitência pelos seus pecados, e não apenas leves privações que não lhe custam nada. Na verdade, caros fiéis, nós podemos ter muitas ilusões a respeito da Quaresma, ilusões que vão arruinar os frutos que podemos colher nesse tempo especial da graça. A primeira ilusão é confundir motivos naturais com motivos sobrenaturais. Por exemplo, muitas almas decidem cortar doces, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, enfim, muitas almas decidem fazer abstinência de comida ou de bebida por motivos mais naturais do que sobrenaturais, esperando resultados mais naturais do que frutos espirituais, esperando melhorar a saúde, o metabolismo ou qualquer outro bem natural, e tudo isso a título de fazer uma penitência quaresmal. Ora, é certo que uma penitência em matéria de comida ou bebida produzirá cedo ou tarde
um efeito quase sempre benéfico para o nosso corpo, para o nosso organismo. Porém, esse não é o objetivo da Quaresma. Esse não é o objetivo da penitência. Esse efeito natural é secundário. E uma alma não pode confundir os efeitos positivos no corpo com os frutos da penitência na alma. Sendo assim, o que é que queremos mais? Melhorar o metabolismo? Aumentar a nossa produtividade no trabalho? Diminuir a procrastinação? Regular o nosso sono? Ou então fazer penitência dos nossos pecados? Reprimir a tirania do demônio em nossa alma? Desenraizar vícios e crescer na graça? O que é que queremos mais? Não há dúvidas que a penitência pode produzir efeitos positivos, efeitos louváveis em nosso corpo, em nosso organismo. Efeitos louváveis também no cumprimento dos deveres de Estado ou em nossa rotina. Porém, vale recordar, esses efeitos naturais são secundários. Não é por esse motivo que uma alma se determina a fazer penitência na Quaresma. Portanto, caros fiéis, nós devemos cuidar para não perder a retidão de intenção na Quaresma. Se a saúde do corpo melhorar, se o sono melhorar, se a produtividade melhorar, isso não quer dizer necessariamente que aproveitamos esse tempo especial da graça. A segunda ilusão a respeito da Quaresma consiste em oferecer penitências leves, sem grande relevância na reparação dos nossos pecados. Como ensina um teólogo dominicano, todo pecado consiste na violação da ordem estabelecida por Deus para se usufruir em troca algum prazer. A alma troca um bem maior por um bem menor. Ela sacrifica a sua união com Deus, ou o progresso da sua união com Deus, para preferir uma consolação sensível, passageira e desordenada. Nesse sentido, nada mais razoável que a reparação consista na renúncia de algum prazer, na renúncia de uma consolação sensível, para se restituir na alma a primazia de Deus, para se restituir na alma a soberania de Deus, pois Deus não merece ser trocado por uma de suas criaturas. Isso significa que nós, que temos tanto a pagar, tanto a reparar, em razão dos nossos numerosos e gravíssimos pecados, nós não podemos oferecer a Deus penitências tão leves, tão banais, tão insignificantes, que nos fazem corar de vergonha diante da penitência de São Luís Gonzaga ou de Santa Teresinha, santos que jamais perderam a graça batismal e mesmo assim eram almas penitentes. Por inúmeras vezes nós nos obstinamos no pecado, por inúmeras vezes nós nos entregamos ao pecado com grande ardor de alma, com grande concupiscência, ignorando todos os apelos da graça, desprezando a voz da nossa consciência que nos acusava. Porém, agora que estamos num tempo especial da graça, que é a Quaresma, qual a nossa determinação?
Qual a nossa firmeza? Qual a nossa generosidade? Pois escolhemos sacrificar a Deus aquilo que não nos faz falta. Guardamos para nós o nosso conforto, o nosso bem-estar, os nossos caprichos, o nosso luxo, as nossas regalias, o nosso prazer. E, enfim, nós nos reservamos o melhor e damos a nosso Senhor aquilo que não nos faz falta. Nossa penitência quaresmal mais se parece com o sacrifício de Caim do que com o sacrifício de Abel. E por isso mesmo, essa penitência não renderá frutos abundantes na vida espiritual. Portanto, caros fiéis, nós que violamos a ordem estabelecida por Deus para cometer tantos e graves pecados, agora necessitamos fazer sacrifícios que sejam um sinal de verdadeiro arrependimento, de sincero arrependimento, e não sacrifícios que mais se pareçam com uma esmola que se dá a nosso Senhor. Nesse sentido, a terceira ilusão a respeito da Quaresma consiste numa penitência que é como um corpo sem alma. Um corpo sem alma não passa de um cadáver, sendo que o corpo da penitência é o propósito quaresmal, o corpo da penitência é o sacrifício que cada um oferece a Deus nesse tempo especial da graça, enquanto que a alma da penitência é a caridade. Ou seja, a alma da penitência consiste no amor a Deus que empregamos quando oferecemos aquele propósito, aquele sacrifício. Isso quer dizer que não nos basta fazer grandes sacrifícios, grandes privações, grandes renúncias durante a Quaresma e não os praticar por amor a Deus, unindo a penitência à caridade. Como diz São Paulo na Epístola da Missa da 50ª, se eu não tivesse caridade, nada disto me aproveitaria. Na prática, caros fiéis, nós devemos escolher aquelas penitências que mais nos ajudariam a odiar os nossos pecados. Ou seja, penitências que se contraponham aos nossos pecados. Penitências que ofereçam uma reparação de algum modo proporcional aos nossos pecados. Penitências que sejam um remédio eficaz para diminuir os obstáculos em nossa alma para o progresso da graça e da caridade. Em outras palavras, o objetivo da penitência quaresmal é tornar a nossa alma mais caridosa, é aumentar a nossa amizade com o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, caros fiéis, a nossa penitência não pode ser um corpo sem alma, ou seja, um conjunto de privações, de sacrifícios que não tem quase nenhuma relação com os pecados que cometemos, que não fazemos por amor a Deus e que não nos ajudam a crescer na graça e na caridade. Então devemos corrigir essas 3 ilusões, a fim de que a nossa Quaresma seja de fato um tempo especial da graça para a nossa alma. Em primeiro lugar, devemos visar, acima de tudo, os bens sobrenaturais da penitência. É possível que o nosso corpo necessite de uma diminuição de certos alimentos, de doces
ou de bebidas alcoólicas. Porém, pode ser que nós tenhamos outros apegos mais perigosos ou mais secretos, para além de doces, bebidas açucaradas ou bebidas alcoólicas. Não podemos limitar a nossa penitência a certos sacrifícios que tragam algum benefício para o corpo, para a rotina, para os deveres de Estado, para a produtividade e negligenciar, ano após ano, aquelas penitências que, de fato, tornariam a nossa alma mais caridosa. Talvez a nossa penitência mais importante seja renunciar os gastos supérfluos, as séries, os filmes, as redes sociais, os jogos eletrônicos, substituindo os interesses mundanos por mais tempo de oração e de leitura espiritual. Além disso, não podemos reduzir a Quaresma a um tempo de privações leves, banais, insignificantes, que não são nada ou quase nada em comparação com os nossos numerosos e gravíssimos pecados. Sendo assim, se uma alma cometeu muitos pecados em matéria de castidade, é necessário que ela faça outros sacrifícios para além de passar 40 dias apenas sem consumir chocolate. Do que nos serve sacrificar um único alimento para depois comer fartamente nas refeições, consumindo outros tantos alimentos que são conforme o nosso paladar. Fazemos assim o sacrifício de Caim na nossa Quaresma e não reparamos os nossos pecados, apenas aumentamos a nossa dureza de coração durante um tempo especial da graça. Por fim, nós arriscamos fracassar a nossa Quaresma se a nossa penitência nos for um fardo insustentável, que nos faz murmurar contra a própria penitência, tornando-nos mais suscetíveis à ira e à impaciência. A penitência sem a caridade de nada vale. O objetivo da penitência é justamente tornar a nossa alma mais caridosa, aumentando a nossa união com o Sagrado Coração de Jesus. Sendo assim, de nada vale multiplicar dias de jejum durante a semana e recusar-se a dar o perdão ao próximo, recusar-se a praticar uma maior caridade para com o próximo, especialmente em família. A maior penitência consiste em suportar os defeitos do próximo por amor a Deus. Fazer sacrifícios pelo próximo, trabalhar pelo próximo, mesmo sabendo que não receberá nada em troca, a não ser o beneplácito de Deus. Nessa Quaresma devemos nos curar da nossa avareza, da nossa pequenez de espírito nas nossas relações familiares, nas nossas amizades, na nossa vida social. Nessa Quaresma devemos praticar uma caridade mais gratuita, menos interesseira e menos egoísta. O que conta na nossa vida espiritual não é tanto o horário em que nos acordamos de madrugada para rezar, é sobretudo a caridade que empregamos ao longo das demais horas do dia. Mas além de corrigir essas 3 ilusões, devemos viver a Quaresma desse ano com um propósito ainda maior de penitência. Afinal,
Nós sabemos que o pecado mortal submete a nossa alma à tirania do demônio. Ou seja, quando nós pecamos, nós aceitamos as sugestões diabólicas, isto é, as suas tentações, nós nos submetemos, de certo modo, ao demônio. Pois, como diz São Pedro em sua epístola, o homem é feito escravo daquele que o venceu. Ora, quando uma alma se entregou inúmeras vezes ao mesmo tirano, e depois foi resgatada inúmeras vezes por Nosso Senhor, pelo sacramento da penitência, quando uma alma abandonou inúmeras vezes o seu título de filha adotiva de Deus, pelo pecado mortal, e depois foi banhada inúmeras vezes no preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, pelo sacramento da penitência, não há dúvidas que a nossa dívida com Nosso Senhor apenas aumentou. Ou seja, a cada reincidência no pecado, após tantas e tantas absolvições, a cada reincidência no pecado, nós manifestamos uma ingratidão crescente a tantas graças, a tanta misericórdia, a tanta bondade gratuita que jorra do coração de Nosso Senhor. Além disso, a cada absolvição que recebemos, depois de termos reincidido de novo e de novo no pecado mortal, qual penitência o confessor nos impõe? O confessor nos impõe penitências leves como uma pluma. São algumas Ave Maria, alguns Pai Nosso, uma ladainha, uma visita ao Santíssimo Sacramento, quem sabe um terço do rosário, que costuma fazer parte da devoção cotidiana de um bom católico. A penitência que o confessor nos impõe costuma ser sempre muito inferior à malícia dos nossos pecados e à nossa ingratidão crescente, porque reincidimos em pecados mortais, mesmo após tantas e tantas absolvições. Isso significa que a penitência sacramental, ainda que seja parte integrante do sacramento, não apaga toda a nossa pena diante de Deus e deve ser completada pela nossa própria penitência. Sem a nossa penitência pessoal e voluntária, nós não seremos salvos das penas do purgatório, apenas porque cumprimos as penitências do sacramento da penitência. Sendo que, na maioria das vezes, como já sabemos, essas penitências são leves como uma pluma diante da malícia e da gravidade dos nossos pecados. Enquanto que outrora, nos primeiros séculos, os cristãos praticavam penitência pública dos seus pecados mortais durante a Quaresma, dentre os quais se encontram certos pecados contra a castidade, como a fornicação e o adultério. Nós fazemos pouco caso dos nossos pecados passados absolvidos, julgando que aquela penitência leve como uma pluma que o confessor nos impôs, apagou todas as nossas penas e reparou todos os nossos pecados. Trata-se de uma grande ilusão. Portanto, caros fiéis, temos uma Quaresma inteira para fazer penitência como até então não fizemos na nossa vida. Penitência com seriedade, penitência com firmeza, penitência com generosidade. Pois, como diz Nosso Senhor no Evangelho,
se não fizerdes penitência, todos perecereis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.